O assunto que será abordado é sobre medidores de pressão e está dividido em aspectos básicos para a medição de pressão, principais dispositivos para a medição, com destaque para o tubo de Bourdon, Foley, diafragma, coluna líquida e comentários finais. A medição de pressão é o mais importante padrão de medida, pois as medidas da vazão, nível e outras podem ser feitas utilizando-a. A pressão é definida como força atuando em uma unidade diária e pode ser pressão atmosférica, pressão relativa e pressão absoluta, como mostrada nesta figura. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera terrestre. A pressão relativa é a pressão medida em relação à atmosfera terrestre tomada como unidade de referência. E a pressão absoluta é a soma da pressão relativa e da atmosférica. Assim, a medição de pressão é de extrema importância para a proteção de equipamento e pessoal, como dito anteriormente, para a medição de outra variável como nível e vazão e para a obtenção de produtos dentro da especificação exigida. Dentre os dispositivos de medição de pressão, pode ser citado o tubo de Bourdon. Esse tipo de medidor se baseia na lei de Hooke sobre a elasticidade do material. Essa lei diz que o módulo da força aplicada em um corpo é proporcional à deformação elástica provocada, ou seja, a deformação elástica é proporcional à pressão. Os tipos de tubo de Bourdon são tipo C, espiral e helicoidal, como mostrado nesta figura. O tipo espiral e helicoidal são capazes de obter movimento de maior amplitude, resposta é rápida e são mais precisos. Entretanto, são mais raros, ou seja, o tipo C é mais comum e o mais usado. As principais desvantagens desses medidores são que a elasticidade do material é limitada, por isso devem ser usados dentro das faixas de medição, e não são adequados para baixas pressões, vácuo ou medições compostas. Outro dispositivo de medição é o Foley. Seu funcionamento é semelhante ao do tubo de Bourdon, ou seja, a pressão é proporcional à deformação elástica do material. Isso pode ser visto nesta figura. O Foley é composto de uma cápsula de material elástico. Quando a pressão é aumentada, o Foley se expande ou contrai, dependendo do seu princípio de funcionamento. O deslocamento provocado pela expansão ou contração será proporcional à pressão aplicada. Este instrumento é usado principalmente para medir baixas e médias pressões. Assim como o tubo de Bourdon e o Foley, o diafragma também mede a pressão pela deformação elástica do material, como mostrado nesta figura. Neste caso, ocorre a deflexão do diafragma. O diafragma pode ser flexível, liso ou com conjugações concêntricas. É feito de uma lâmina metálica com dimensões exatas e é principalmente usado para medir baixas pressões. Pode ser encontrado em forma de cápsulas, ou seja, dois diafragmas soldados juntos, e quanto maior o seu diâmetro, maior a sensibilidade e maiores as faixas de pressões que podem ser medidas. O último dispositivo de medição de pressão apresentado é a coluna líquida. Seu princípio de funcionamento é simples. A pressão exercida em um ponto do líquido é igual à sua densidade multiplicada pela altura do líquido acima deste ponto. Os fluidos mais utilizados possuem faixas de densidade entre 0,8, que é relativa ao álcool, e 13,6, que é a densidade do mercúrio. Esses fluidos têm que ser fisicamente estáveis e não voláteis nas condições de trabalho, não congelar a baixas temperaturas e possuírem densidades constantes com a temperatura e pressão. Esses dispositivos podem ser encontrados em diferentes formatos, como o tubo em U e o tubo inclinado. A coluna líquida é capaz de medir baixas pressões, possui boa precisão, baixo custo e é de simples construção e fácil manutenção. Entretanto, exige tubos calibrados e não permite vibrações. A aplicabilidade de alguns medidores de pressão pode ser vista nessa tabela. Os tubos de Bourdon tipo C, espiral e helicoidal possuem limites de aplicação acima de 100 MPa. O Foley é usado tipicamente para a medição de vácuo a 500 kPa e o diafragma é aplicado para a medição de pressão acima de 60 kPa.
Mostrados os principais medidores de pressão, alguns pontos precisam ser destacados. A variável pressão submete os equipamentos a esforços de deformação, por isso deve estar sempre abaixo dos limites de segurança para que não ocorra ruptura e, consequentemente, acidentes. A medição e o controle da pressão é de extrema importância para evitar eventos danosos e, além disso, influencia diretamente na obtenção de produtos de alta qualidade, com melhores rendimentos, a custos compatíveis com a necessidade do mercado consumidor.